Senhor presidente, senhor ministro Carlos Lupe, eu gostaria de contar aqui uma história sobre o CODEFAT. Uma situação que nós convivemos há algum tempo atrás, há mais ou menos em 2008 ou 2008, quando naquela época o CODEFAT era composto por 6 confederações patronais, 6 confederações de trabalhadores e 6 representantes de governo. Naquela época, em 2008, estava finalizando a presidência num rodízio ético, acordado, nada escrito, mas apenas um compromisso moral de um rodízio entre as representações tripartite na presidência do CODEFAT, que é uma coisa salutar, o equilíbrio entre as presidências. O governo já tinha passado, depois, naquele ano, estava concluindo o mandato o representante dos trabalhadores e, por então, justiça, a próxima presidência seria patronal. Seria entre as 6 confederações patronais. Porque antes tínhamos 4, mas daqui a pouco eu chego lá onde nós tivemos mais 2. As confederações se reuniram às 6 e entenderam que a presidência naquele ano deveria ser da CNA, porque a CNA nunca tinha presidido o CODEFAT. E, por justiça, a CNA poderia presidir o CODEFAT em 2008. Feito o acordo, e pensando que o acordo seria cumprido, nós imediatamente começamos a pesquisar a CNA um nome de alguém, de uma pessoa, de um técnico de excelência, que pudesse nos representar na presidência do CODEFAT naquela época. Eu não podia, inclusive, por conta do mandato, presidir o CODEFAT, mesmo sendo presidente da CNA, e nem que pudesse, não tinha o desejo e muito menos o tempo necessário para me dedicar a um conselho que administra tantos recursos importantes do país. Selecionamos uma pessoa da maior capacidade, que eu não gostaria aqui de expô-lo, porque foi uma situação constrangedora para essa pessoa, mas com a aprovação de todas as confederações patronais, em que pese eu não precisava ter feito isso, mas em consideração e zelo, peguei o currículo do cidadão e distribuí para as confederações patronais se todas estariam de acordo com aquele currículo para presidir o CODEFAT. Para nossa surpresa, nós tivemos um arranjo desfeito com o apoio dos votos do governo e com o apoio dos trabalhadores, e elegeu-se uma confederação patronal recentemente criada, às pressas criada pelo Ministério do Trabalho. A CNA, a CNI, a CNC e a CNF dos bancos, as 4 confederações, fizemos uma renúncia pública à nossa vaga no CODEFAT em repúdio a truculência que foi praticado pelo Ministério do Trabalho e à frente o ministro Lupe. As 4 mais velhas, mais antigas, que têm como braço principal na qualificação profissional deste país, os 4 S's, nós renunciamos ao CODEFAT pelo golpe aplicado e um acordo quebrado. Repito, antes que venha dizer que esse acordo não estava escrito. Muitos acordos nessa casa são feitos todos os dias e não precisa escrever. Na política não precisa de papel, precisa do fio do bigode, da dignidade, da transparência e da ética. Homem não precisa da palavra, mas quando der a palavra, cumpra a palavra. Portanto, nós renunciamos ao CODEFAT e mandamos essa comunicação ao presidente Lula e ele nos retirou do CODEFAT. E o curioso de tudo isso é que essas outras 2 patronais que se coliaram com os outros votos, uma delas é a Confederação Nacional de Serviços, que foi criada em dezembro de 2008, e em agosto de 2009 já presidia o poderoso CODEFAT. Ela aceitou e submeteu a aplicar um golpe nas suas colegas parceiras, porque não tem compromisso com a representação, porque elas são ilegais e tem ação ADIM na Justiça da Confederação Nacional do Comércio contra elas, porque a lei é clara, a vedação de criação de confederações por produto, mas o Ministério achou que podia, através de uma simples resolução. Não, pode sim criar federações e sindicatos por produto. E a lei é claríssima ao dizer que as confederações e as federações precisam ser territoriais, uma em cada estado do Brasil. Mas essa que em apenas um ano de criação, que virou a presidente poderosa do CODEFAT, tem apenas 6 federações.
Enquanto que a CNA, a CNI, a CNC e a CNF dos bancos têm 27 federações cada uma representada em cada estado do Brasil há décadas. Dia 23, agora com a presença da presidente Dilma, a CNA fará 60 anos. Mas o ministro achou que a CNA não poderia presidir o CODEFAT, mesmo tendo uma representação extremamente técnica, mas que não pudesse ser a CNA, porque o ministro podia entender que a presidente era da oposição ao governo. Poderia ter sido a CNI, poderia ter sido a CNC, poderia ter sido a CNF, poderia ser qualquer uma patronal, mas não um golpe aplicado na última hora, na calada da noite, e que fez com que nós quatro, as quatro mais velhas, se retirassem do CODEFAT. Ele foi maior do que todas elas. Ele quis ser maior do que todas elas. E numa atitude de humilhação dessas federações, nós deixamos todos os recursos lá, sem vigilância, apenas com as centrais dos trabalhadores, que não quero aqui diminuir as centrais dos trabalhadores, absolutamente. Mas nós sabemos, está aqui, feito pelo Contas Abertas, contratado pela CNA, todos os recursos passados pelas centrais dos trabalhadores. E nós sabemos do comprometimento e da dependência, infelizmente, que isso traz dos recursos financeiros. Mas a Confederação, também do turismo criado às carreiras em 2009, tem apenas 6 federações. 6 federações, ao contrário das 4 que aqui disse, que tem 27 federações em todo o Brasil. Mas ele ainda precisava de mais 4 para completar, porque o conselho é tripartite, é paritário. Governo, trabalhadores e empregadores. O que aconteceu? Ele convidou a FENASEG. Ilegalmente, a FENASEG foi convidada para fazer parte do conselho, que é a Federação das Seguradoras do Brasil, que é uma federação e não é uma confederação. Não é uma confederação. Ela não poderia estar lá nesse lugar, representante no CODEFAT. Então eu quero anunciar a todos que hoje no Conselho do CODEFAT nós temos 6 representantes do governo, nós temos 6 representantes dos trabalhadores e temos 5 dos patrões, porque não conseguiu completar as 6 vagas do patronato. Hoje está lá as 2 criadas às pressas, sem representação, com insegurança jurídica, e que as 2 têm ação da CNC no Supremo Tribunal Federal, CNS e CNTUR. Está lá a Confederação do Transporte, o presidente é o senador Clésio, está lá a CNS da Saúde, e está lá a FENASEG, que não podia estar lá sendo representada, em que pese todo o respeito que eu tenho por esta federação. Uma outra coisa curiosa, ministro Lupe, é que o sindicato dos produtores rurais, por exemplo, e é igual para todos os demais, nós já pedimos a criação de sindicatos, 48 sindicatos pendentes no Ministério do Trabalho. Desde 1971, nós temos pedidos de sindicatos para serem registrados, porque basta uma junta governativa numa cidade, convoca-se uma eleição, em qualquer sindicato é assim, trabalhadores ou patrões, e cria-se um sindicato rural, ou cria-se um sindicato dos demais setores. Mas são 48 apenas, e nós desde 1971 temos pendências. Nos últimos 3 anos, nós só conseguimos registrar 3 sindicatos de produtores rurais, ao contrário da Confederação dos Serviços e da Confederação do Turismo. Eu não estou falando de sindicato, não. Eu estou falando de uma confederação que pegou o Brasil inteiro. Não foram nem 6 meses para criar essas 2 confederações de fachada, fajutas, que não representam nada e nem ninguém. Eu desafio uma visita a cada uma das federações nesses 6 estados e os sindicatos rurais, e os sindicatos que compõem cada uma delas. Desafio de público, uma visita em cada uma. Não existem. São todos de fachada para expurgar as 4 confederações respeitadas pelo Brasil, que administram os S's mais importantes do CODEFAT neste país. E tem mais. Em setembro de 2011, depois de várias tentativas amigáveis no Ministério do Trabalho, para que nos entregasse, quantos sindicatos dos trabalhadores foram criados no mesmo período? 0 de resposta. 0 de resposta. Oficializei a resposta em setembro de 2011, mas com certeza o Ministério está muito ocupado para responder uma senadora, para responder a CNA. Quantos sindicatos de trabalhadores foram criados neste mesmo período? Então eu quero dizer a todos vocês que é assim que se encontra hoje o nosso CODEFAT, que administra bilhões e bilhões do seguro-desemprego, os recursos do BNDES e os recursos livres,
que são esses os objetos que nós estamos tratando aqui hoje. Mas eu gostaria ainda, senhor presidente, de dizer que eu estou... Senhor presidente, mais um minuto, por favor, que eu sou a última e não temos mais oradores. Eu gostaria porque eu me dediquei, estudei, pesquisei, pagamos assessoria para ter esse comportamento aqui, não de acusação, mas estamos aqui com o nosso direito justo de perguntar sobre as dúvidas que temos. Senhor presidente, eu gostaria de protocolar aqui um requerimento com Vossa Excelência. Eu não faço parte da comissão, mas peço aos senadores que estão aqui nesse momento, que fazem parte da comissão, se puderem assinar comigo, eu gostaria de ter em mãos desta comissão o convênio de número 606.0051, celebrado em 24/12 de 2007 com a Procerrado, no valor de 2.379.000. Este convênio foi celebrado antes da viagem ao Maranhão. E eu recebi uma denúncia muito consistente de que a nota que pagou a viagem deste avião está na prestação de contas deste convênio. Tomara que seja mentira, mas eu quero ver. Esse requerimento é para que essa prestação de contas detalhada deste convênio com a Procerrado, o avião é da Aerotec, Aerotec é de Goiânia, Procerrado é de Goiânia, o avião saiu de Goiânia, passou em Brasília e foi para o Maranhão. Então, para que não fique nenhuma dúvida sobre Vossa Excelência, nós queremos, aqui no Senado Federal, toda a prestação de conta detalhada deste convênio da Procerrado. A última pergunta, pelo número do convênio, Vossa Excelência vai encontrar. A última pergunta é o seguinte, duas, aliás. Além de tantas ONGs que receberam quase que 20% de todos, apenas 7 ONGs receberam 20% de todos os recursos de 2010. Uma coisa extraordinária. Oxigênio, 10 milhões. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos do DF, não é de São Paulo não, DF. Eu nem sabia que tinha, senador Cristóvão, metalúrgicos em Brasília, em DF, tem? Tem fábrica de carros em Brasília? Eu, sinceramente, não sabia. A nossa capital tem muita variedade de produção e eu realmente sou ignorante e não conheço o parque industrial aqui do DF. Vossa Excelência pode nos esclarecer. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, DF, recebeu 8.961.000 reais. Mas eu queria saber do Centro de Cidadania Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, que, aliás, é um nome muito simpático. Recebeu 6.306.000. Engraçado que ela existe há muito tempo, mas a coincidência é grande. Eu também recebi uma denúncia que essa ONG só conseguiu convênios com o Ministério em 2008. Uma coincidência, mas que eu gostaria que Vossa Excelência explicasse. Depois que essa ONG contratou para os seus quadros o senhor Renato Pereira Simões, secretário estadual de Trabalho do Rio de Janeiro, entre 1993 a 1994. E, infelizmente, é um senhor que tem as suas contas reprovadas pelo TCU, enquanto foi secretário nacional do Trabalho no Rio de Janeiro. Como um passe de mágicas, depois da contratação da ONG Cidade Maravilhosa deste cidadão, em 2008, esta ONG começou a assinar os seus convênios. Pode ser uma coincidência, mas eu gostaria de ouvir do ministro a sua posição com relação a isso. E, por último mesmo, senhor presidente, eu queria uma explicação. Uma. O que justificou, qual foi o estudo feito pelo Ministério do Trabalho para que, em 2007, as ONGs recebiam, quando o senhor entrou no Ministério em março de 2007, naquele ano as ONGs receberam 17 milhões de reais apenas. Vamos ver quanto é que receberam os municípios? 47 milhões. E quanto receberam os estados, os governadores? 146 milhões. Então, repito, governadores, estados, 146. Municípios, prefeitos, 47. ONGs, 17. Isso em 2007. Agora vamos passar para 2010. 2010, os governadores receberam, antes tinham recebido 146, em 2010 receberam 78, a metade. Apenas 3 anos depois. Uma redução de 146 para 78. E os prefeitos? Vamos ver os prefeitos. Os prefeitos tinham recebido 47 milhões, os prefeitos tinham recebido 47 milhões e mantiveram praticamente 54 milhões.
tiveram um pequeno aumento. Agora vamos ver as ONGs? Que coisa extraordinária. Em 2007 recebiam 17 milhões. Sabe quanto receberam em 2010? 103 milhões de reais. Isso dá um aumento de 582%. A minha pergunta objetiva: da onde saiu essa decisão política? Da onde saiu essa decisão técnica? Por que optar pelas ONGs novas, novíssimas, sem tradição, sem conhecimento e reconhecimento nacional, fugindo da brigada do Tribunal de Contas com facilidade, diferentemente dos prefeitos e governadores, que passam e cortam 12 para fechar suas contas nos tribunais, tanto dos municípios quanto dos estados e da União? E por que essa opção? Por que, senhor ministro? Os governadores não eram capazes? Os governadores são corruptos? Não, não acredito que seja isso. As ONGs são mais limpas? As ONGs são mais transparentes? Então, eu gostaria muito de obter essa resposta. O que embasou essa decisão gravíssima de que fizesse essa transferência? Isso é a privatização do FART. Agora há pouco, Inácio Arruda reclamou aqui da privatização da Vale do Rio Doce, que cresceu, uma das maiores empresas do mundo. A telefonia no Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu. As empresas de energia, todo mundo sabe o que aconteceu. A privatização salvou o Brasil. A Petrobras poderia estar muito mais, arrecadando muito mais, se mais moderna fosse e mais aberta fosse. Infelizmente, vem um retrocesso. Privatização é isso aqui, senador Inácio. Privatização dos recursos públicos é isso aqui. É tirar de prefeito, tirar de governador e entregar para a ONG que ninguém conhece e que tem dificuldade de fiscalização. Agora, quanto os governadores, através das suas secretarias de trabalho e ação social, com os seus cines nos seus estados, quanto poderiam ter feito? E por que os S's não? Por que os S's em nível nacional nunca foram chamados? Engraçado que agora o ministro da Educação chamou todos os S's e o Pronatec nacional da indústria, do comércio, dos serviços e até da área rural vai ser feito com os S's. Porque tem notório saber, tem prática, tem história e é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral. 24 horas eles estão instalados no Senado Nacional e assim todos os S's. O Ministério da Educação confiou nos S's, está confiando nos S's tradicionais. Porque não existe outros S's, só existem esses 4 S's patronais. Então, senhor presidente, eu ainda quero aqui também pedir a explicação. Por que em 2007, o seguro-desemprego ao pescador artesanal foi aplicado 452 milhões de reais em 2007? E em 2011, o seguro pescador, que tem até um nomezinho diferente, seguro defeso, passou para 1.264.000. E nós não precisamos aqui lembrar das denúncias que foram feitas de pescadores que declararam no Pará que nunca tinha visto uma vara de pescar, nunca tinha visto uma rede, nunca tinha visto uma canoa e que foram incluídos no seguro defeso. Eu não tenho nada contra. Eu espero que pessoas pobres tenham acessado esse recurso, mesmo que irregularmente, que pelo menos amenize um pouco. Pessoas pobres consumiram, comeram com esse dinheiro. Mas como é que foi esse critério? Que tanto de pescador foi esse aumentado no Brasil de repente? De 2007, apenas 3 anos, nós saímos de 452 milhões de reais para 1.262.000 pescadores. Como é que foi essa política para encontrar essas pessoas? Eu quero parabenizar se alguém conseguir me explicar, se Vossa Excelência conseguir me explicar como é que tudo isso foi feito. Então eu encerro agradecendo a sua paciência e dizendo aqui, antes que possa parecer qualquer mágoa com relação à questão do CODEFAT, eu quero declarar que tem sim. Tem mágoa, muita mágoa, porque nós fomos humilhados, nós fomos vilipendiados, nós fomos expulsos. Quem tem moral tinha pedido a renúncia do CODEFAT. Só se nós não tivéssemos vergonha na cara, como muita gente não tem nesse país. Infelizmente. Gente poderosa que não tem vergonha na cara de mentir para o povo brasileiro. Nós tivemos que renunciar ao CODEFAT diante do golpe aplicado a essas confederações. Tem rancor sim, porque os recursos do FAT são preciosos e nós tínhamos o maior prazer, a maior alegria em participar desse conselho, porque era um conselho de alto nível neste país. Hoje estão lá as confederações dos trabalhadores, que, repito, merecem todo o nosso respeito, mas coagidas, porque dependem dos recursos para sobreviver. E os órgãos de governo que mal participam por lá e entregam tudo a cargo deste ministro, que ainda por enquanto se encontra aqui neste momento. Muito obrigado. Senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência propôs aqui o requerimento para ser encaminhado ao Ministério do Trabalho em relação
ao convênio número 60051 de 2.359. Eu quero comunicar a Vossa Excelência que primeiro que a Vossa Excelência tem que dirigir em relação ao expediente aqui, à Comissão de Assuntos Sociais. Por favor. E Vossa Excelência também, como não sendo membro dessa comissão, de forma regimental, teria que pegar a assinatura do membro desta comissão para que nós possamos tomar as informações, sobretudo ter a resposta do Ministério do Trabalho. Eu gostaria de pedir o senador Suplicy, só um minutinho, eu gostaria de pedir... Obrigado, palavra presidente. aqui, questão de ordem, ao ministro Carlos Lupe. Eu poderia, se for conveniente, da senadora, a gente aceitar e dar informação independente de qualquer burocracia, não temos que esconder. Mas é necessário que seja de forma burocrática, eu faço questão absoluta. Convidaria o senador Suplicy, se for o caso, a assinar o pedido de informação, ou a Anamélia, pedir para que nós possamos ver a prestação de contas. Questão regimental. Tendo em conta até a iniciativa do ministro Carlos Lupe, não há problema de assinar. O ministro Carlos Lupe acaba de informar que prestará a informação. Tá, muito obrigada, senhor senador. O senador Eduardo Suplicy e a senadora Anamélia assinam, por favor, este requerimento para que eu possa fazer a leitura e aprovar nesse momento aqui também, para que o ministro já tome conhecimento e toda a sua assessoria aqui presente. Por favor. E também o número de sindicatos, senhor presidente. O número dos sindicatos. Então vamos cumprir regimentalmente aqui, senadora Cátia. Requero, nos termos dos regimentais, que seja solicitado ao ministro do Trabalho e Emprego o envio da prestação de contas referente ao convênio número 60051, na ordem 2.279.282.62, firmado em 2007 entre o referido Ministério e a Fundação Procerrado. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou passar já as mãos, se Vossa Excelência me permite, de forma não tão burocrática. Eu acho que não precisa a própria comissão, mas aqui... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Pedro Táxi. Eu só queria que constasse que eu não sou nem suplente desta comissão, não faço parte como titular, para prejuízo meu, em razão da presidência do trabalho bem desempenhado por Vossa Excelência, mas eu faço a questão de apoiar o requerimento. Diante de que a senadora Anamélia e o senador Eduardo Suplicy não tem por que Vossa Excelência também não ser signatário neste requerimento. Eu faço aqui a solicitação à nossa secretária, que também passe para que o senador Pedro Táxi assine e vamos encaminhar, ou seja, entregar aqui para o ministro Lupe, naturalmente, depois prestar essas informações.